Bom dia! Bom dia, meus amigos queridos. Me atrasei um pouquinho para chegar aqui, me perdi no caminho aí, mas cheguei. Bom dia, meus amados. Nessa segunda-feira, nós estamos começando juntos a semana, então fico feliz demais de poder estar aqui com vocês mais uma manhã. Bom dia a todos, Aline, Márcio, a Ju, que com certeza está aí também, a Fabi, Patrícia, Rosália, são tantos amigos queridos, Ovênia, muito bom dia. Bom dia, Ale, me perdi justamente escrevendo para você, Alessandra. Quando eu mandei a última mensagem, eu olhei a hora e falei, misericórdia, já são 7 horas. Bom dia, queridos. Andréia, Mirna. Bom dia. Oi, Flavinha, muito bom dia. Vou aproveitar, enquanto a Valéria não entra aí, eu esqueci de combinar com ela se ela vai fazer a prece inicial ou final. Geralmente eu faço isso antes, né? Mas eu esqueci, você acredita? Deixa eu colocar aqui. Vou fixar o tema enquanto ela não entra. Já tem uns 2 dias que eu esqueci disso. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo... A Valéria tá aí. Espera aí que eu já vou botar você, amiga. Capítulo 13, acho que hoje é o último item, né, da beneficência. Item 16, calma, que ainda tem... Olha eu com óculos aqui e passando vergonha. Beneficência. Isso. Eu não vi você entrar não, Valéria. Desculpa. Deixa eu botar pra você. Aí. Agora sim. Já no café, ó. Que beleza. Bom dia, minha querida. Você não viu que eu tinha entrado, porque eu já estou desde 5 para as 7 aqui com a minha carinha. Me perdoe, desculpa. Não vi. Aí eu falei, gente, Dora tá dando bom dia para todo mundo e não dá bom dia para mim. Ela não viu que eu entrei. É isso mesmo. Eu entrei assustada porque eu perdi a hora. Eu estava conversando com a Alessandra e me perdi, né? De repente a Alessandra parou de me responder, ela devia ter vindo para cá, né? E eu continuei lá falando. Mas aqui estou, eu entrei assustada, não vi. Perdão. Então, você estava falando que não combinou comigo. Eu até achei estranho, né? Que eu sempre recebo seu WhatsApp antes, se eu vou fazer a inicial e a final. Me preparei Esqueci. para a final. Me preparei para a final. Separei mensagem, separei aqui um poema. E aí eu falei, bom, Dorinha não entrou em contato, como ela faz lindamente a inicial, e eu, embora eu acorde cedo, tenho o hábito de acordar cedo, já estou pronta até para caminhar quando acabar o nosso café com o Evangelho, mas eu demoro um pouco de manhã, sabe, para processar. Eu acordo cedo, mas não acordo. Eu falei, não, deixa a Dorinha fazer a inicial, porque aí na final eu já estou no ritmo, aí fica mais Tá fácil. ótimo. Me perdoe. Vamos lá. Não. Então vamos começar todos juntos, nos unindo aí em coração, em pensamento. Começar essa manhã com um coração grato a Deus pela oportunidade de mais uma semana. Mas também é difícil, Senhor, não lembrar do momento em que a gente vive no nosso país, que foi o segundo mais acometido de desencarnes, e que nós já estamos aí na margem dos 50 mil desencarnes, né, registrados. Então, é difícil a gente também não lembrar disso. E gostaríamos de pedir nessa prece, nesse início de semana, que a espiritualidade possa consolar esses corações que permaneceram aqui saudosos dos seus entes queridos, dos seus amigos que partiram, e também pedir por estes que, chegando no plano espiritual,
também precisam de um acolhimento para que seu despertar seja leve. E como que o amor é necessário em todas as esferas da vida, né? Pedimos com todo carinho que dentro da nossa pequenez, os nossos sentimentos depositados, as nossas ações, as nossas preces, os nossos estudos, tenham bom uso, essas energias possam ser enviadas aos destinos que necessitam de amparo, de luz, que a gente consiga envolver agora em nossos pensamentos, aqueles que pudemos lembrar e que nesse momento vem à memória, para que a gente possa emitir também esses raios luminosos dos nossos pensamentos através dessa prece. E nós que continuamos, Jesus, pedimos a tua luz, a tua força, a tua bênção para seguir na caminhada, firmes, cientes das nossas responsabilidades, que a gente possa fazer jus a essa confiança, a essa encarnação, a essa oportunidade na carne. Sem mais te pedir para iniciar esse dia, queremos apenas a tua presença, que nessa leitura dessa manhã nós possamos compartilhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e reflexões, para sairmos daqui ainda melhores. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então vamos lá, vamos né? Começar. Lá, vamos intercalando os parágrafos aí, como você quiser. Hoje é o último item que vai falar sobre a beneficência. E assim como foi lá com o duelo, né? Apesar do tema ser o mesmo, a beneficência e vários itens sobre ela, cada um que esteve aqui teve um olhar, uma experiência diferente, né? Sobre esse tema. E isso tem me mostrado que a gente nunca esgota um tema de verdade, né? De repente, se mais itens tivessem sobre isso, cada um traria um pouquinho de si para acrescentar e a gente teria com certeza muito material para estudar e para refletir. Isso é muito bom. Isso faz com que a gente volte e revolte no estudo, muitas vezes, sem que isso fique enjoativo, porque cada vez é diferente mesmo. Então, vamos lá. Como está fixado aí, capítulo 3, com certeza. Tá? Passa. Bom, é isso que você falou, é verdade. Eu acho até que se nós recomeçássemos com todo mundo que participou em cada tema, já seria diferente, né? Porque cada dia a gente acorda de um jeito e vê e lê e entende de um jeito, e isso é muito bom. Eu acho que isso é que enriquece bastante as relações, né? Estão me ouvindo bem? Eu ia botar fone, mas eu prefiro ficar sem. Não, eu sou sinestésica, eu me movimento muito, né? Então o fone me atrapalha, então eu prefiro ficar sem fone. Vamos às lá. vezes tá um pouquinho de internet, mas depois daquele puxão de orelha que o Marcelo me deu, eu estou me controlando muito para falar. Bom, vamos lá. A mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Compre o que lhe sobre dos prazeres, agasalhos para o desgraçado que tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras mais quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Muita coisa já aí, né? A primeira coisa que me passa é... Aqui fala muito da questão material, né? Da caridade material, da doação material. E, na verdade, eu acho que assim, fala da mulher rica, mas sabemos que sendo rico ou pobre, eu acho que homem ou mulher, né? Aqui fala da mulher, todos nós podemos doar alguma coisa, né? Tanto em termos materiais, como em termos, digamos assim, de afeto, de amor, de atenção aos outros, né?
E aquela questão que eu acho que se nós recebemos algo a mais de Deus, seja dinheiro, seja dons, né, condições materiais ou habilidades, nós devemos sempre compartilhar. E quando eu leio esse parágrafo, o que me chama muito a atenção é o distanciamento, né, entre as classes, ou seja, é como se a mulher rica tivesse numa redoma, tivesse, né, numa bolha, totalmente separada dos outros, né? E, na verdade, eu acho que por ela, ou quem é rico, né, que aqui fala da mulher, mas como eu estava falando, tanto o homem quanto a mulher, sempre vai poder contribuir. É engraçado, às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, a gente já até comentou, né, porque a gente está falando de beneficência já há alguns temas, alguns dias, mas tem muita gente que pensa que a caridade ela está totalmente associada aos bens, né? E eu escuto muita gente falar assim, ai, hoje eu ainda não posso, ainda não tenho condições de ajudar o outro, né? Como se a gente precise, e não vai ter nunca, porque as pessoas que se vinculam, digamos assim, aos bens materiais, sempre vão querer mais. Então, nunca vai chegar esse momento de se dar, né, de doar. Então, essa questão dos bens materiais, né, como fala aqui no primeiro parágrafo, eu acho que não pode estar. Se esse é amigo. Voltei? Voltei? Nós duas, na hora da prece, você travou para mim. Você está me ouvindo agora? Tô. Aí eu fiquei na dúvida se era a minha internet que estava lenta, mas assim, travou e agora travou de novo. Então não viram Vamos nada. seguir. Começou, e olha que hoje eu mentalizei pedindo a eles para irem para outra casa, depois fantasia aqui na minha internet. Vamos seguir. Vamos Perdão. seguir. Você Então terminou o seu fala. pensamento desse parágrafo? Porque eu não sei se você foi cortada aí. Eu não sei também, eu fui falando. O que eu Depois pensei, o que eu pensei sobre isso é assim, né? Como que Kardec era ousado em publicar um livro em que tinha uma manifestação dessa, né, por um espírito, isso não é uma nota do Kardec, né? Isso é uma instrução dos espíritos. Em 1864, que hoje em dia já choca muito quando a gente fala assim, parece que a gente está julgando as mulheres de boa vida, né, que moram, vou falar aqui na Barra da Tijuca, porque é um bairro conhecido, né, por ter muita gente de muita condição, né, e para onde vão as pessoas que moram na periferia para trabalhar, como empregados domésticos, mordomos, enfim, né, a gente sabe que existe isso, que a periferia serve de mão de obra para atender muitas vezes essa classe econômica que mora nesses lugares, né? Então, quando a gente fala isso hoje em dia, em 2020, isso já soa assim, ai, mas está julgando a pessoa que está lá, você não sabe, às vezes ela faz e você não sabe, enfim. Isso já causa algum incômodo, né? Porque a gente tem hoje bem gritante essa diferença social. Mas lá em 1864, veja bem, por que ele falou da mulher nesse parágrafo, né? Você chegou a falar assim, a mulher e o homem também, mas aqui ele falou da mulher. Porque esse contexto de 1864 era o contexto em que a mulher não trabalhava, em que o homem era lá o barão, o conde, sei lá o que ele era, que era o provedor da casa, né? E a mulher, aqui no Brasil, por exemplo, tinha escravidão ainda, né? A escravidão só foi abolida na década de 80, de 1880. E em 1864 ela ainda tinha escravos dentro de casa, né? Que faziam as coisas e tudo mais. Então você imagina que disparate que deveria ser para um homem dessa categoria, né? Provedor de uma casa, que tinha sua mulher lá, uma dondoca, né? Intocável. Ler um livro em que falasse assim tão claramente sobre isso, né? A sua mulher que está lá
e que está dentro de casa sem fazer um nada para ninguém, ela pode pegar e doar o tempo dela, mais do que os bens materiais, o tempo bem empregado, né? Em vez de ficar só ali nas reuniões dos chazinhos com as outras madames, enfim. Então, imagina que repercussão que isso não deve ter tido nesses corações dessa sociedade daquela época, né? Eu estava assistindo a palestra do Gabriel Marins, que é intitulada O Espírita Pode Falar de Política, que ele fez na Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis, né? E ele comentou que não é uma política partidária, mas que o espiritismo, na época em que ele surgiu, com essas ideias, né, na vanguarda de várias coisas que hoje em dia a gente ainda está lutando, né? Ele já falava sobre não ter preconceito de raça, de casta, de nada. Ele já falava sobre o quão ruim eram as sociedades, ruim de forma moral, né? As sociedades que ainda se utilizavam da escravidão, de escravizar uma outra vida. Então, olha que coragem, né? Que ato político se posicionar dessa forma, né? Então, esse parágrafo, ele me lembrou muito. Eu não tinha lido ele antes, porque esse final de semana eu não tive tempo de fazer essa leitura anteriormente, tanto que eu nem te procurei para saber da prece inicial ao final. Foi corrido. Mas agora, lendo, foi isso que me remeteu, né? Eu imaginei essa mulher lá de 1860 e pouco, lendo isso e se sentindo tocada lá na ferida, né? E como que mudou o contexto, mas ainda parece falar da mesma mulher, né? Que muitas vezes ainda está, claro que a mulher hoje em dia já é muito mais ativa no mercado de trabalho e tudo mais, mas a gente ainda vê essas realidades, né? Ainda vê algumas mulheres, não são todas, mas algumas como um adorno daquele empresário, daquele político, que tem que ter ali a sagrada família, então tem que ter aquele exemplo de mulher, né? Então a gente ainda vê isso, né, nos dias atuais. E como que ele ainda vem tocando dentro da ferida de uma forma muito atual, embora tenha sido escrito lá num outro contexto. Verdade. Vamos? Vamos. Quer que eu leia o segundo? Vamos, pode seguir, que eu já falei muito. Eu falei demais. Vai lá, pode ir. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, único tesouro que possuis. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas de menos. Darás, porém, calçado a um que anda descalço. Eu acho que aqui ratifica, né, que não são só os bens materiais que nós podemos doar, né? A gente vê também, além disso, né, que não são só os bens materiais, pessoas que têm tão pouco e conseguem ainda desse pouco doar. Então, quando eu li essa parte aqui, me remeteu muito a essas campanhas que hoje, principalmente, né, por tudo que a gente está vivendo, a gente vê pessoas que não sabe, a gente não sabe de onde elas tiram, mas elas ainda conseguem doar também. Então, eu acho que isso tem muito mais a ver com a vontade, com a boa vontade, do que propriamente o ter. Quando eu li esse parágrafo, eu me lembrei... Tá travando não, né? Tá me vendo? Me ouvindo? Você ficou com a carinha tão parada que eu falei, travei. Quando eu li esse parágrafo, eu lembrei da história que Flavinha contou essa semana, da pulseira que eles estavam distribuindo as sopas, eu acho, né, para os moradores de rua, e a filhinha dela se interessou por uma pulseira, e quando ela foi comprar a pulseira, o morador de rua falou, nossa, você me deu, né, tanto, eu não posso dar uma pulseira para sua filha. Então, quer dizer, alguém que estava ali passando necessidade, mas quis presentear, quis se doar, quis dar um pouco daquilo que ele tem de bom, do que ele sabe fazer, para alguém, né? E eu acho também, porque assim, beneficência, ela tem a ver com o ato de fazer o bem, né? E o que é isso? Eu acho que é a gente atender a necessidade do outro naquilo que realmente ele tem necessidade, porque às vezes a gente acha que está fazendo bem para o outro,
né? Mas às vezes a necessidade do outro não é condizente com aquilo que a gente acha. Então eu acho que tem muito a ver com a questão da empatia, da gente realmente se colocar no lugar do outro para saber o que ele precisa e aí a partir daí dá, porque nem sempre é aquilo que a gente acha que tem, que ele está precisando, né? Aquela história que a Flavinha contou, quando eu li isso aqui, veio assim na minha mente, sabe? Eu vi o cara de rua dando a pulseirinha para Valentina, né? E aquilo era o melhor que ele podia dar, ao mesmo tempo que era talvez uma gratidão, né, pelo ato dela, né, de estar suprindo a necessidade dele de fome naquele momento. Ele também estava de boa fé, ali dando o que ele tinha de melhor. Agora travou. Ai, meu Deus. Tá vendo? Por isso que eu pergunto se é a minha ou se é a dela, gente. Você Foi? travou para mim. Voltou. Você também. Ué, Eu não sei quem. também não Eu não sei sei. se fui eu ou se foi Valéria. Eu Mas foi travei. Valéria. Será que aqui vai ficar melhor? Vamos ver. Eu acho interessante porque quando a gente vê os dois parágrafos, né? Ele está falando para dois extremos, né? Primeiro ele Uhum. fala das pessoas que são mais abastadas. E depois ele dirige, e tu, pobre operária, né? Ou seja, a mensagem ela é para os ricos e para os pobres, porque a Sim. beneficência está às mãos, né, de qualquer criatura. Não é necessário que você tenha, que você disponha de bens materiais para exercê-la, né? E é por isso Uhum. que ele põe esses dois contrastes Sim. tão importantes. Eu peguei um trechozinho de Paulo na primeira carta de Coríntios que diz o seguinte: estão me ouvindo? Sim. Então, tá ok? Eu acho que eu estou travando porque eu falo demais. Então, a espiritualidade exercendo o seu papel, sabe, para eu travar na hora certa. Bom, Paulo diz o seguinte: a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Cada pessoa, assim como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Eu acho que ratifica aquilo que eu falei. Cada um tem a sua necessidade, né? Não é uma coisa geral. E eu acho que a gente precisa ser empático, na verdade, para saber realmente qual é a necessidade de cada um, para poder ajudar. Só para ilustrar. Posso continuar, que ainda tem um Perfeito. pedacinho. Ainda tem um Pode. pedacinho do trecho. E vós. Ah, não, aqui já é o próximo. Posso continuar? Você quer ler? Pode, não. Pode ir. E vós, mulheres que votastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz: aos pássaros do céu dá Deus o alimento. Mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isso e abençoado será o vosso trabalho. Ele dá um puxão de orelha, né? Sim. Nessa época, sempre esse aí eu só consigo, eu estou lendo muito, tentando buscar o contexto de quando ele foi escrito, né? 1861, veja. Tinha muito essa coisa, né? Principalmente da Igreja Católica, de ter muita beleza, de ficar muito arrumado. Valéria tá travadinha para mim, ó. Totalmente travada. Não sei se eu continuo a falar, se eu paro de falar para esperar. Alô?
Vou tirar do Wi-Fi e vou botar no meu 4G, para ver se melhora. Então, tá bom. Deixa eu voltar meu pensamento aqui, então. Valéria tá aí ainda? Vamos esperar. Alô, alô. Pronto. Aí, tirei do Wi-Fi, vamos ver se vai seguir melhor. Então, vamos lá. Eu fiquei pensando, né, nesse parágrafo, justamente naquelas pessoas que têm essa devoção muito grande com a igreja, com o templo, né? E na igreja Uhum, católica a gente via muito isso, de sim, você ter muito bonita, né? E aí você tecer, fazer aquelas colchas, aquelas toalhas, né, para mesa, enfim, aquela preocupação disso é claro que a bordados. gente tem que cuidar, Uhum, né, do templo, da casa espírita. É importante a gente ter um cuidado com o local onde a gente se reúne, sim. sem dúvida. Mas ele chama a atenção aqui para que a gente não se perca nisso, somente com a questão de fazer para aparecer ali, né? Como que ela é boa obreira da casa, ou como que ela é boa obreira da igreja, tá vendo? Olha, ela não deixa faltar um nada aqui na igreja. Mas, na verdade, para a gente, né, também voltar a nossa atenção para outras necessidades, né? Que não sejam ali apenas visíveis, para aqueles infortúnios ocultos, né? Que ele não falou aqui sobre isso, mas ele indiretamente falou, para que a gente volte os nossos olhos para aqueles que estão lá, sem agasalho e tudo mais. Então foi um puxão de orelha até agora, do início ao fim, principalmente para o contexto daquela época, né? Mas que se a gente for transformando, a gente consegue vestir as carapuças aqui mesmo, onde a gente está. Até porque a verdadeira caridade não precisa ser exposta, né? A gente, aí Exato. eu acho que se prende muito a questão mesmo da aparência, da ostentação, né? Quer dizer, para ficar bem aos olhos dos homens, né? Que frequentam o templo e tudo, mas eu li uma coisa, eu acho que foi Madre Teresa. Não sei se foi Madre Teresa, não. Eu vi uma que diz que a aparência é apenas o jardim da casa, né? Então, quer dizer, quando a gente faz a coisa só para aparecer, muitas vezes aquilo ali de fora, o jardim está tão bonito e a casa dentro está toda desarrumada, né? Ou seja, está faltando sentimento, está faltando afeto. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Essa questão de ostentar, na verdade. Não significa que está tendo realmente uma doação, né? É mais uma ostentação para ficar bem aos olhos humanos, aos olhos dos homens. Parei de travar? Parou. Tá, porque eu tirei do Wi-Fi, porque o Wi-Fi fica lá no quarto do meu filho, né, o roteador. Então, de lá para cá tem um caminho que, mesmo essa hora, tá tudo sossegado aqui, até meus gatinhos estão presos para não ficarem pulando aqui. Às vezes o Wi-Fi falha bastante de lá para cá. Eu acho que agora vai seguir no 4G. Vamos Vamos lá. Então, deixa só eu parar aqui para ver se alguém comentou para alguma dar uma coisa, porque lida, pois é. nesse trava-trava eu já não sei. Não, o pessoal tá calado. É segunda-feira, né, Valéria? Então as pessoas Fica estão todo meio mundo tentas. meio lentinho. O pessoal só deu feedback na hora dos travamentos aí. A Irma, que comentou agora no final, que ela lembrou da princesa Diana, né? Que até então a realeza não descia do seu pedestal, mas ela foi lá e deu exemplos muito bonitos de caridade. Ayrton Senna, que após sua morte descobriu que tinha projetos que ajudavam muitas pessoas, a gente comentou aqui já uma vez também sobre ele. E é verdade, né? É importante que tenham esses exemplos, assim, para que a humanidade possa se espelhar, né? Uhum. Sérgio Sem muito. chegou, bom dia. Bom dia, Serjão. Vamos Ontem seguir foi aí. Deixa ótimo, então Sérgio com a Alessandra. com Adorei a ontem o Alessandra. nosso evangelho. Fiquei atrasada lá, mas eu gostei muito também. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas ainda peguei meia hora. Vamos Vamos lá. lá? Todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Viu? Ele não falou nada aqui
de material, né? Sim. Nessa frasezinha não teve nada material. Poetas, literatos, que não sois lidos, senão pelas pessoas mundanas, satisfazei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao socorro dos infelizes. Achei muito importante falar sobre isso também, sobre os artistas, sobre a arte, como que a arte consegue acolher, consegue modificar, às vezes, a energia da gente, né? Ele vem falar aí, pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venham também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos, nem por isso será menor a vossa glória e haverá alguns sofrimentos de menos. Como que a gente tem consumido coisa durante esse período que está relacionada à arte, né? Como que a gente está lendo mais, ou está vendo mais lives de músicas, ou está ouvindo mais música, ou está vendo mais filme, como que a gente está consumindo mais, como que a arte é importante para o ser humano, né? Principalmente nos momentos em que a gente tem que parar para refletir, como que ela consegue traduzir os nossos sentimentos, como que muitas vezes ela nos melhora. Às vezes a gente está para baixo, aí bota uma musiquinha para tocar na hora de fazer alguma coisa dentro de casa. Como que aquilo, quando você vê, você já está cantarolando, né? Então, como que é impressionante o poder que a arte tem. E aí você vê, não é nada material, mas uma pessoa que tem o dom, de repente, de fazer um poema, né? E que escreve tão bem, como que pode levar a mensagem, né? Casimiro Cunha, que a gente de vez em quando traz aqui os poemas dele, como que ele acrescentou de beleza, né, de poesia na doutrina, falando de Deus, falando de Jesus, falando do Espiritismo nos seus poemas. E não precisa necessariamente volver ao Espiritismo, mas quantas músicas falam de amor? O Coral do Suave Caminho não canta só músicas espíritas, né? Quantas músicas edificantes que a gente tem e que levam um pouco dessa paz, desse amor, como que a gente se emociona com a música, né? As palestras do coral são choros de ter que botar a caixinha de lenço, porque todo mundo se emociona. Ontem eu estava ouvindo algumas musiquinhas, inclusive das que o coral canta com mais frequência, e como que eu me emocionei pensando nisso. Para você ver como que essa benevolência, essa beneficência, ela pode realmente, aliás, ela está muito pouco na doação material, muito mais no sentimento, na doação do tempo e da energia da gente, né? Eu achei fantástico eles remeterem à arte. Se naquela época os artistas já eram vistos assim como seres à parte na sociedade, ele falou ali, sois lidos senão pelas pessoas mundanas, né? Mas ali ele já via a importância dessa arte, né, para transformar. E hoje em dia, quão pouco valor a gente dá, né? Tem projetos de teatro aqui de Rio das Ostras, e assim, até as peças, eu fiz teatro há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, e é muito impressionante como as pessoas, elas seguem tendências, né? Se a peça tiver um artista conhecido, da Globo, da SBT, sei lá da onde, ela já chama a atenção. Mas se são só os artistas aqui da cidade, aqui do bairro, quase ninguém vai, só vai família, né? E quando vai... E aí a gente ingresso a R$ 5, ingresso baratinho a R$ 5 e ninguém vai. Aí paga R$ 100 se for uma peça de um famoso, né? Exato, mas isso aí se repete no movimento espírita também, Valéria. Sim, infelizmente. Às vezes a gente está tendo uma palestra da Suave Caminho e no mesmo horário tem um palestrante famoso falando em outro lugar. Que a gente já viu 1 milhão de vezes aquele palestrante, né? Que ele está aí toda hora, em qualquer canal que a gente ligue. Mas aí, no mesmo horário da palestra, os companheiros estão divulgando a palestra do outro companheiro. Não que não seja importante, é bom, né? Quanto mais conhecido, mais pessoas ele alcança, né? Mas a gente não valoriza, né? Os outros que estão ainda no anonimato. Enfim, a gente segue essa tendência, né? A gente segue essa tendência em muitas coisas. Mas então aí ele nos chama a atenção de que essa beneficência está muito longe, na verdade, desse ato de dar algo material. Sim. A arte, essa parte aí, esse parágrafo também me remeteu a muitas coisas, né? Eu sou uma pessoa movida à música. Final de semana, eu passo o meu final de semana inteiro fazendo as coisas e ouvindo música. E me lembrou
Eu tenho um irmão que ele é professor de educação física e tudo, mas ele toca saxofone, toca violoncelo, e eles têm um projeto muito lindo que eles fazem um trabalho, mora no Rio, né? Mas eles fazem um trabalho em hospitais, levando a música para os doentes, sabe? De vários estados, de várias cidades, né? Do interior, inclusive. E me remeteu também aos Doutores da Alegria, né? Que é um grupo que faz um trabalho lindíssimo nos hospitais. Ou seja, aquilo ali é doação pura, né? É, verdade. Caridade pura. E a Nelly, acho que a Nelly Menezes falou aqui, falando do conto, né, que da cigarra e da formiga, que Luana falou anteontem. Olha a cigarra aí com seu canto, né, nos doando também, né, que também é caridade. E é verdade. Eu trouxe uma mensagem e, na verdade, um poema, né, falando do bem, que se tornou música, porque eu acho que a música, a arte, né, de um modo geral, ela tem um poder muito grande, né? E eu também traria para aqui, botando aqui dentro desse parágrafo, a questão do conhecimento, né? Eu acho que quando a gente doa um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprendeu, que não é à toa, né? Se nós tivemos a possibilidade de adquirir conhecimento em determinadas áreas, é porque Deus permitiu que nós tivéssemos essa possibilidade. E eu acredito que a gente só cresce quando a gente troca. Se a gente tem conhecimento e a gente guarda para a gente não está deixando. Eu digo que é só informação. Eu acho que conhecimento ele precisa ser divulgado, ele precisa ser trocado, né? Enquanto a gente não troca, não ouve o outro também falar sobre aquilo, eu só tenho a informação, eu não tenho conhecimento, né? E eu acho que junto com todo esse pacote aí da arte, eu coloco essa questão do conhecimento também, da gente partilhar aquilo que a gente já pôde aprender, também é uma doação, né? Também é caridade. E aí eu volto lá naquele primeiro parágrafo, quando eu falo das pessoas que ficam esperando ter alguma coisa para dar, porque se focam só na questão material, e às vezes estão perdendo a oportunidade de doar tantas coisas, né? Tantas coisas que elas têm e poderia ser partilhado, é porque eu acho que o ser humano ele tem uma tendência de achar que tudo tem que ser grandioso demais, né? Qualquer projeto tem que ser muito grande, né? E, na verdade, eu acho que são as pequenas, eu sempre digo, uma caminhada de 1000 milhas, a gente precisa dar o primeiro passo. Ninguém chega lá na frente se não der o primeiro passo. Com Então, às certeza. vezes, as pessoas ficam esperando a oportunidade para doar. E, na verdade, a oportunidade quem faz é a gente pode doar nas mínimas coisas, né? Voltando aí à questão, aquele rapaz que doou a pulseira para Valentina, ele deve ter se sentido bem assim o resto do dia, porque às vezes ele é uma pessoa ignorada ali, ninguém para nem para ver a arte dele, e de repente ele pôde atender uma criança que ficou encantada com o trabalho dele, né? Então, olha que exemplo, né, de que a gente pode sim sempre doar alguma coisa, né? E aí eu lembrei justamente dessa questão da arte, eu acho que a música, o teatro, né, pode levar, nossa, tanta alegria. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu fazia um trabalho voluntário lá na Casa do Idoso de Macaé, né? Eu trabalhava em Macaé e um dia da semana, às quartas-feiras, eu saía do meu trabalho e ia para lá. Na verdade, eu não ia exercer a psicologia, né? Eles, hoje é dia da doutora. Eu ia para lá para bater papo com os velhinhos, sabe? E reunia todos eles assim numa sala, e quando algum não queria ir, eu ia lá no quarto e falava: não acredito, eu trabalhei o dia inteiro, vim aqui para bater papo com vocês. Quer dizer, eu doava só um pouquinho do meu tempo, sabe? E aquilo me fazia tão bem, né? Porque eu via ali o quanto eles valorizavam. E eu pensava que, gente, eu estou doando 1h30 só, sabe? De papo, sabe? Não estou usando técnica, não estou fazendo nada. Só estava ali presente de verdade, né? Me dando para ouvi-los como foi a semana. E tinha as reclamações do café da manhã, tinha as reclamações porque naquela semana não teve música, não teve trabalho com argila, mas era tão gratificante.
E a gente fica pensando o tempo todo que a gente só pode doar dinheiro, né? Que a gente só pode doar bens materiais. Aquilo ali, eu acho que era uma doação para eles, né? Muito maior do que se eu contribuísse todo mês. A questão da contribuição é importante, né? A gente falou aí essa semana, ninguém consegue viver com fome, né? Principalmente o momento que a gente está passando, né? Mas, além da doação, né, eu acho que a doação de dons, de conhecimento, de De habilidades tempo. e de amor, de amor, de tempo, de afeto, elas têm, eu acho que, um efeito muito mais duradouro do que a doação material, né? Então, assim, eu acho que esse capítulo, assim, eu acho que fecha com chave de ouro, né? Esse item 16, porque é o que você falou, eu acho que ele nos remete realmente à realidade da doação. É um puxão de orelha, assim, para a gente se tocar, que a gente não precisa esperar amanhã chegar para doar, não. Hoje a gente já precisa e pode doar alguma coisa. Na verdade, é como você falou, a gente fica esperando uma oportunidade apoteótica, né, de agir. Sim. Porque, na verdade, a gente ainda valoriza coisas que deveriam ser naturais, mas a gente valoriza. Por exemplo, aí eu fui num médico, nossa, o médico foi muito atencioso, ele examinou, ele perguntou, ele quis saber, ele foi tão atencioso. Gente, quando a gente trabalha com gente, com ser humano, a gente precisa ser atencioso, né? E tá aí uma oportunidade, não de ser caridoso, mas de ser beneficente. Você está lidando com gente. Então você tem que estar ali com um olhar holístico sobre aquela criatura, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas não são todos os médicos que são assim, né? Alguns nem olham pra gente, escuta o que a gente tem, passa uma receita e acabou. Por conta dessa diferença, valoriza-se sobremaneira aquele que faz. Só que, na verdade, era algo para ser natural da gente, né? Então, a gente não precisa esperar, assim, não, eu vou esperar o final de semana para eu ir no asilo. Não, se eu for ali no mercado e der um bom dia para aquela pessoa que está no caixa, e quando eu sair de lá eu desejar que ela tenha um excelente dia, que a semana dela seja de muita luz, de muita bênção, numa frase que você fala de coração, você pode fazer algo bom para aquela pessoa, né? É muito bom você ouvir isso. É bom quando alguém meu Deus, falhou a palavra. Nos oferta uma boa palavra, não era isso que eu ia dizer, né? Nos incentiva a ter um bom dia, Nos dirige uma boa palavra, né? Pois é, então assim, você não precisa esperar, é claro que é ótimo, se você tiver essa possibilidade de ir a uma casa de acolhimento, de idoso, de criança, se você puder ir ao hospital fazer esse trabalho, né, como o que você mencionou dos Doutores da Alegria, maravilhoso, mas a gente não precisa ficar esperando isso, né? Não. Qualquer momento é uma oportunidade, qualquer momento. Uma criança que derrubou um copo cheinho de Nescau em cima da mesa que você acabou de trocar a toalha, se você não der um berro, você não chutar a criança dali, se você tiver respirar fundo, com paciência e ensinar que ela tem que ter mais atenção, pronto, dali você já teve um ato de beneficência, né? Sim. Então você não precisa ir muito longe. Por isso que a gente não precisa ficar esperando o momento. O momento é agora, né? O momento é o agora. Isso que você falou, eu acho que tem muito a ver. Tem muito a ver com a tendência mesmo que o ser humano tem de estar sempre adiando as coisas. Quando chegar a sexta-feira, eu vou fazer isso assim. Quando chegar o final de semana, quando chegar as minhas férias, a gente está sempre adiando a possibilidade de ser feliz. O que a gente pode fazer sexta-feira que não pode fazer hoje, né? Acordar, ver o sol, fazer uma boa ação. Mas eu acho que a tendência do ser humano é realmente estar sempre adiando. E, infelizmente, acaba adiando a possibilidade de ser caridoso também, de fazer o bem, né? Vai lá, você vai ler, né? Eu ia ler os comentários das pessoas, porque senão a gente se perde aí um pouquinho. Peraí, meu Deus do céu, olha, o meu dedinho é muito gordinho. Ele toca nas coisas aqui e eu me perco. Vamos lá. Lá em cima, a gente estava falando sobre a música, e a Alessandra comentou quantas vezes ouvimos uma música, ela nos transporta. A Patrícia disse que a música bem utilizada pode ser um excelente elemento calibrador. A Alessandra comentou sobre uma experiência do coral da SESC que ela vivenciou, que foi muito bom. Vamos lá.
A Andréia Zeredo diz que hoje em dia as pessoas menos abastadas fazem isso melhor e com mais facilidade, ensinando a tocar instrumentos musicais, contando histórias, etc. E com isso ajuda as crianças, os pais, os avós, a família. A Luiane diz que na quarentena um vizinho começou a tocar Ave Maria no violino todos os dias às 18 horas e todos ficam na janela esperando para ouvir e aplaudir. O coração fica quentinho. Que delícia! Vou lá! A Irma diz que não imagina o mundo sem arte. O que teria sido da minha infância sem as historinhas e as musiquinhas que a minha mãe e as professoras contavam, né? Com certeza. A arte muitas vezes é remédio para a alma, né? Antes de aprender a ler e contar, a criança canta, colore, desenha e atua. A arte está na nossa alma. É verdade. Muitas vezes o trabalho voluntário já é uma doação. Com certeza, todo trabalho voluntário é uma doação. E as pessoas comentando que queriam o vizinho da Luiane para si. Quando você quer alguma coisa, quem recebe, quando você dá alguma coisa, quem recebe é você. Com certeza. A Monique diz que muitas vezes uma palavra faz muita diferença na vida de alguém e você nem imagina a contribuição que você fez. É verdade. Né? Muito. Quantas vezes a gente é marcado por palavras, né, das pessoas, né? Às vezes fala assim, ah, você lembra quando você me disse isso, isso, isso? Aí a pessoa, eu nem lembro desse dia. Pois é, mas eu lembro, né? A gente se deixa marcar. Então a gente marca também, às vezes sem saber. Por isso é tão importante a gente pensar no que a gente fala. Eu acho que o Sérgio, que sempre fala que nós sempre somos exemplos para alguém, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, da forma como a gente age, que mesmo sem saber, sempre tem alguém que está se espelhando na gente, né? Com certeza, sempre. Todos nós temos isso. É uma corrente, né? Verdade. Vamos lá, então? Quer ler o último aí? Não termina. Ah, sim, todos vós podeis dar. Ainda tem esse, né? Tem esse ainda. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu deveis àquele que carece do necessário, porquanto em seu lugar muito gostaria que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios deste mundo. Então, quem nos trouxe isso foi João, em Bordeaux, 1861. E tão atual, né? É verdade. E aí eu acho que tem muito a ver, né? Ele se refere muito aqui nesse último parágrafo, baseado bem naquilo que a gente falou, né? Não são só os bens materiais, né? Eu acho que assim, ninguém é tão pobre que não tem alguma coisa para doar e pobre em todos os sentidos, né? E também ninguém é tão rico que não tenha nada a receber, né? Por mais que, por exemplo, se a gente voltar a hora de acordar meu filho para a aula. Se a gente voltar lá no primeiro parágrafo que fala da mulher rica, essa mulher ela pode ter recursos materiais, mas ela pode ser carente também de um monte de coisas, né? E normalmente né? Tem vários vazios, várias questões, e que às vezes aquele lá que não tem nada tem justamente aquilo que ela precisa, né? Então eu acho que ele fecha esse parágrafo falando justamente disso. E eu acho que esses outros bens, além da matéria, né, quanto mais eles são doados, mais eles crescem em nós. Né? Eu acho que quanto mais a gente doa afeto, quanto mais a gente doa amor, quanto mais a gente doa atenção, eu acho que mais isso se desenvolve na gente, né? Então a gente acaba também ganhando muito com essa doação, né? Na verdade, eu acho que a gente é quem mais ganha. Eu acho que a sensação que a gente tem de poder fazer o bem, de poder ajudar o outro, de poder atender a necessidade no outro, não tem preço, né? Eu acho que é maravilhosa demais. Exatamente. É isso mesmo. É um combustível, né? Que quanto mais você produz, mais força você tem na máquina aí. Oi, chegou!
Esse é As Salim. olha que olho, gente. As minhas têm que ficar. As minhas são bebês ainda, estão impossíveis, sabe? Eu vou ter que botar a tela aqui na minha grade de casa. Minha casa é toda de grade na frente, porque elas estão fugindo para o condomínio. E aí eu deixei Ai, elas meu presinhas Deus. ali no quarto, porque senão eu não fico concentrada aqui, que elas ficam fazendo tanta bobagem aqui dentro, que aí eu não me concentro. Salinho é lindo. Bom, Salim é uma série. podemos? Eu, Podemos, vamos eu lá. trouxe uma mensagem da Bíblia do Caminho, né, que é a mensagem 49 de Emmanuel, que fala de caridade e riqueza. E depois, como eu falei, eu trouxe um poema curtinho, que na verdade é um poema de Arlindo Cruz, né, que virou uma música e que fala do bem, né? Engraçado que essa semana toda eu acordei pensando nessa música, sabe? Eu acordava, eu acho que porque a gente está fazendo o Café do Evangelho a semana toda falando da beneficência, de caridade, todos os dias eu acordei pensando nessa música, assim, essa música na minha mente. Aí eu falei, vou levar, né, que na verdade é um poema. Então vamos lá, caridade e riqueza é a mensagem 49 da Bíblia do Caminho, né? Palavras de vida eterna de Emmanuel. Nos diz o seguinte: se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis, são incorruptíveis, do espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade e a ação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentos, aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podeis distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Emmanuel. Eu achei lindíssima essa mensagem e achei que tem tudo a ver para a gente fazer o fechamento, né, da beneficência. Eu fiquei pensando enquanto você lia que Jesus, ele não tinha bens materiais para ficar distribuindo, né? O Sim, que Jesus exatamente. tinha de beneficência foi justamente o que a gente está falando aqui, né? A beneficência de Jesus não estava absolutamente ligada a doações materiais, né? Com Como foi certeza. providencial sua leitura? E quanto ele nos doou, né? E quanto ele Exato, nos doou e ainda doa, né? E aí, para exatamente. finalizar, eu vou fazer a leitura, né, desse poema, dessa música, e depois, então, já engreno na nossa prece final, porque já estamos com, acho que, 3 minutinhos, né? Faltam 5. Ah, então tá bom. Vai O lá. bem, de Arlindo Cruz. O bem ilumina o sorriso. Também pode dar proteção.
O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá abrigo, é quem estende a mão. No mundo de armadilhas e pecados, armado, tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado, endeusado quem é traidor. E o bem é para acabar com o desamor. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé para rezar diz amém. E ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz quando só faz o bem. Eu não É isso. conhecia essa música. Que linda! É a Liz linda, Cruz. eu acordo pensando nela. É um samba, na verdade, né? Aí primeiro eu pensei assim, gente, vou levar um samba. Eu falei, por que não, né? Por que É não? arte. É Exato. arte, fala do bem, é lindo, sabe? Se ainda existe noite e luar, né? O mal não pode superar, né? Eu acho que está tudo aí para gente. Então, a gente pode e deve só fazer o bem, né? Que a gente traz para a gente um mundo só de amor e paz quando a gente faz o bem. Eu acho que tem a ver com o que eu falei, né? Eu acho que o maior beneficiado somos nós mesmos quando a gente se doa, quando a gente pratica o bem. Adorei, E é isso. adorei a escolha. Eu vou procurar para ouvir, porque só talvez eu conheça a Vou melodia, te mas eu não passar o conheço. link. Vou te passar Me o faz. link, que às vezes a gente escuta e não presta atenção, né? Mas eu amo essa música e essa semana ela ficou assim presente na minha mente todos os dias. Eu acordava pensando nela. Falei, então eu preciso compartilhar, né? Se eu tô assim de posse desse pensamento, eu preciso compartilhar com as outras pessoas. Por isso que eu trouxe como presente, na verdade, para todo mundo que está participando aqui com a gente. Ai, que bom. Obrigada, muito obrigada, viu? Eu que Adorei, agradeço adorei. de novo pela oportunidade, né? Tem sido assim muito bom, sabe? Eu falo, gente, a gente está vivendo um momento tão difícil, mas eu não tenho do que reclamar, né? Porque eu tenho aproveitado tanto esse tempo, sabe? De outras formas que eu não aproveitava. Então, eu sei que daqui a pouco isso vai acabar e tô aproveitando do jeito que eu posso, sabe? Tô mais presente na minha casa, tô caminhando todo dia, fico igual a doidinha aqui dentro do condomínio, sabe? Dando voltas entre as casas. Mas estou fazendo, estou me dedicando assim bastante aos estudos e isso tem me trazido assim muita paz, tem me trazido, sabe, muito conforto. Tomara que a gente realmente não volte ao normal, né? Tomara que Não, o o novo normal não, não, o o novo normal não estava bom. normal seja mais concentrado, seja mais assim, mais como tem sido agora, né? Como Sim, que a gente verdade. precisava. Eu Total. precisava muito disso. Muito obrigada, Valéria, mais uma Obrigada a vez por ter vocês, estado obrigada a todo conosco nessa mundo manhã. que Pode vamos fazer a fazer sua a nossa prece fé. final. Isso. Vamos fechar os nossos olhos para nos concentrarmos melhor com a espiritualidade, com o nosso Pai, com o nosso mestre amigo, que tanto nos ensina, que tanto se doou e ainda nos doa, tantas coisas, tantos ensinamentos. Agradecer a Deus por mais esse dia que se inicia tão rico, com tantos conhecimentos, com tantas energias positivas de todos que têm participado desse café com o Evangelho tão rico. Agradecer a Deus por mais essa semana que se inicia e a todas as oportunidades que se abrem para que possamos nos doar, compartilhar com os nossos irmãos todos os dons que temos recebidos do Pai Maior. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, Mestre Jesus, e toda a espiritualidade que vem nos acompanhando e que se fixam presentes, né, nos nossos estudos, para que possamos pôr em prática tudo que temos tido a oportunidade de aprender, para que nos tornemos pessoas e espíritos melhores e que possamos realmente evoluir, que é o nosso propósito maior por estarmos encarnados neste momento. Esteja conosco, Pai, nos protegendo, nos amparando e nos guiando, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Um bom dia a Obrigada, todos. gente. Uma semana muito iluminada. Beijo, Beijo. beijo, Valéria. Beijos. Beijo.